Graça e paz, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu estou com a Bíblia aberta diante de mim e a Bíblia está aberta em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Nós vamos meditar nesta hora a respeito da história de Noé e desta história, servindo de base, nós vamos extrair para nós lições, ensinamentos e vamos receber poder de Deus para colocarmos em prática algumas orientações que poderão fazer toda a diferença na sua vida, nas nossas vidas, nesta geração, para a preservação do bem-estar, para poder avançar e ajudar as pessoas a superarem esse momento de tanta dificuldade. Vem comigo nesta mensagem. Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim: Contudo o Senhor observou a perversidade do ser humano. Esta havia crescido muito na terra e toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre somente inclinada à prática da maldade. É algo que o Senhor percebeu, é algo que a palavra de Deus narra de um determinado período da história, onde nós podemos ter o paralelo disso que acontece em nossos dias, onde muitas e muitas pessoas estão constantemente inclinadas à prática do mal. Mas o versículo 8 diz para nós: Contudo, a Noé o Senhor demonstrou a sua graça e a sua misericórdia. Eu quero declarar que sobre a tua vida também recaia, sobre a tua vida seja alcançada a tua casa, com a graça e a misericórdia do Senhor. Graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, e a misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que os nossos erros poderiam merecer. Então que sobre a sua vida recaia a graça e a misericórdia do Senhor. No versículo 14, diz assim: Faz uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Vai isolar, vai fazer algo, vai criar algo que ainda não havia sido feito anteriormente. Deveria ser feito de acordo com as orientações e ela deveria ser vedada, isolada por dentro e por fora. Meu irmão e minha irmã, tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo hoje, porque nós devemos, é bom que nós estejamos fazendo isolamentos por dentro e isolamentos por fora. Existe tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Existe tempo de se aproximar e tempo de se afastar. Nós vivemos um contexto de tempo de deixar de abraçar e vivemos um contexto de tempo que devemos deixar de nos aproximar. Agora, quando a gente olha o versículo 18, vem algo importantíssimo. Estabelecerei minha aliança contigo, entrarás na arca tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo. Aqui o Senhor está dando orientações para que uma proteção, um nível de cuidado estivesse sendo liberado sobre a vida desta família, desde que eles obedecessem às orientações dadas. Meu irmão e minha irmã, a obediência sempre atrai a bênção. E as pessoas que entram em aliança, as pessoas que obedecem, as pessoas que elas honram a aliança feita, sempre são beneficiadas por Deus. O Senhor aqui está, nesta hora, estabelecendo ou restabelecendo contigo uma aliança, com você, sua família, sua esposa, toda a sua descendência, porque o Senhor deseja a bênção sobre a sua vida. No versículo 22 nós vemos que diz assim: Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara, ele concluiu a obra. Se nós fizermos tudo da maneira adequada, tudo de acordo com as orientações que estão sendo passadas, tudo de acordo com a maneira que nós estamos sendo devidamente orientados, nós também poderemos ter benefícios muito grandes, nós também poderemos ter resultados muito expressivos, mas tudo em conformidade com aquilo que está na palavra de Deus. E lembre-se, o texto diz que ele concluiu a obra. Nós não podemos apenas começar bem, nós precisamos fazer tudo bem e concluirmos bem, para que então o resultado seja o melhor possível. Porque quando há um período de preparação, quando há um período de execução, nós vemos no capítulo 7, já que a história de Noé contempla os capítulos 6, 7 e o 8 também para nosso ensino nesta hora, diz assim, no capítulo 7, versículo 5, Assim fez Noé
tudo quanto o Senhor lhe ordenara. Procure fazer isso. Procure compreender a vontade de Deus. Procure compreender as orientações também das autoridades que estão nos informando coisas que são importantes nesses dias, para que tudo corra bem ao final. O desejo, o trabalho é feito para que tudo corra bem ao final de um período que nenhum de nós gostaria de estar passando. E no capítulo 7, versículo 24, diz que a enchente prevaleceu sobre a terra. Ou seja, uma catástrofe, uma coisa estranha, uma coisa que ainda não tinha antecedentes, prevaleceu sobre a terra. E nós temos tido um período de prevalência sobre a terra de algo que está nos tirando a tranquilidade, que inclusive está limitando a nossa possibilidade de nos locomovermos, de nos direcionarmos para os locais que nós desejamos. Mas prevaleceu durante um período, está também prevalecendo durante um período. Quando a gente passa para o capítulo 8, versículo 13, nós vemos algo importante. No primeiro dia do primeiro mês do ano, 601 da vida de Noé, secaram-se as águas que inundavam a terra. Vai chegar uma hora que tudo isso que está acontecendo, meu irmão e minha irmã, vai passar. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 20º dia do segundo mês, a terra já estava bem seca. Então ordenou Deus a Noé: sai da arca, tua esposa, teus filhos e as esposas de teus filhos contigo. Todos os animais que estão contigo, todas as criaturas, as aves, os grandes animais e os pequenos, todos que se movem rente ao solo. Faze-os deixar a arca contigo, que eles cresçam, que eles avancem sobre a face da terra, sejam fecundos, multipliquem-se sobre toda a terra. Assim, e só assim, Noé e sua mulher saíram da embarcação junto com seus filhos, suas noras. Da mesma maneira saíram todos os animais e as aves em grupo, de acordo com a sua espécie. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, é tempo de entrar na arca com a sua família. Porque quando a gente pensa em entrar na arca, usando como uma figura para a nossa casa, usando uma figura para a sua casa, é tempo de estar em casa. O desconforto que Noé e a sua família enfrentou compensou, mas além disso, o seu desconforto também vai compensar a preservação da vida de quem nós amamos. Neste momento, assim como no passado, eles talvez não compreendessem o que estava acontecendo. Nós podemos não compreender, mas é prudente obedecer. Naquele período, eu acredito que em alguns momentos eles se estressaram. Nós podemos nos estressar, mas se estressar e obedecer é ainda melhor do que se contaminar. Vai passar o estresse, vai passar o tempo de ter que ficar recluso, vai passar o tempo de não poder visitar algumas pessoas que nós amamos muito. Nós podemos até achar que está demorando, nós podemos pensar que está demorando, mas esperar a demora é melhor do que se precipitar. Na passagem bíblica, nós vemos que houve 3 fases. Primeiro, eles entraram antes da inundação geral. Nós tivemos que entrar para as nossas casas antes que a contaminação deste tempo fosse geral. Nós tivemos que nos recolher em nossas casas antes que a contaminação alcançasse uma grande quantidade de pessoas. No tempo bíblico, a orientação foi que eles entrassem antes da inundação. Em nosso tempo, é que nós estejamos em nossas casas antes da contaminação. Não precisamos esperar que a contaminação aconteça para que nós estejamos reclusos. Essa foi a orientação daquele tempo e esta agora é a orientação deste tempo. Não poderíamos ver sinais em todo lugar para depois nos recolhermos. Não era necessário que começássemos a ter muitas pessoas apresentando sinais do problema para então nós nos recolhermos. Nós precisamos fazer isso antes, como nós estamos fazendo. Essa passagem, ou melhor, esse tempo que nós estamos vivendo é um paralelo do dilúvio. E o dilúvio teve 3 fases que nós também teremos. O tempo de aumento das águas,
que vai corresponder ao tempo em que toda essa contaminação de Covid-19 vai estar acontecendo. Depois houve o tempo de equilíbrio, o tempo de manutenção do nível das águas, assim como haverá um tempo de equilíbrio, de manutenção do nível de pessoas que estarão com este problema de saúde, para então chegar o esperado tempo de sair do confinamento, que ainda que desconfortável, foi aquilo que os salvou. Meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, vai chegar o tempo de interromper o confinamento que poupará o luto em muitas casas. E vai chegar o tempo da gente, assim como a família de Noé, da gente recomeçar a vida, porque eles recomeçaram. Quando a gente olha no capítulo 8, versículo 20, em diante, a gente vê assim: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Tomou alguns animais e aves todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o cheiro, o aroma agradável da adoração, e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto o seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há fôlego de vida, como fiz desta vez. Veja comigo que a primeira atitude, a primeira coisa que eles fizeram quando recomeçaram foi levantar um altar dedicado ao Senhor. Vai chegar o tempo que nós vamos sair das nossas casas novamente, que nós vamos poder andar pela cidade novamente, mas que a gente já tenha desde agora o pensamento, a intenção de voltarmos a adorar ao Senhor, voltarmos a servir ao Senhor, voltarmos a buscar ao Senhor juntos, com alegria, juntos, de acordo com aquilo que é o bom e agradável, porque o Senhor gosta da adoração. O Senhor tem prazer em ver, em sentir, em experimentar a adoração do seu povo. Deus é um Deus que ele gosta de ser adorado. Vai chegar o tempo de interromper o confinamento, que poupará do luto em muitas casas, e então recomeçar a vida como eles recomeçaram, recomeçar adorando a Deus. Mas existe uma coisa que também me chama a atenção, é que no versículo 21, o Senhor sentiu o aroma agradável da adoração. Levante a adoração a Deus aí na tua casa, levante a adoração a Deus aí no seu lugar de trabalho, levante a adoração a Deus, porque isso agrada a Ele, e quando o Senhor se agrada, Ele sempre visita os seus filhos com a sua bênção, Ele visita os teus filhos com a saúde, Ele visita os seus filhos com aquilo que é necessário em tempos de dificuldades. Quando você recomeçar, quando você estiver completamente livre para sair da sua casa, para sair do confinamento, faça isso, adore ao Senhor, porque é algo que vai agradar muito o coração dele, é algo que vai tornar uma dificuldade em bênção, porque quando você adora ao Senhor, Ele age em seu favor. Troque a murmuração pela adoração, troque a murmuração pela oração, torne as suas necessidades conhecidas a Deus, porque Ele vai te socorrer, Ele vai te abençoar, Ele vai te fortalecer. Agora pensa comigo, quando eles saíram da arca, eles fizeram do lado de fora o que faziam do lado de dentro. Quando eles saíram da arca, eles cultuaram a Deus. Cultuar a Deus, nós devemos fazer isso em todo tempo, em toda hora, porque o culto a Deus nos conecta com o poder sobrenatural. O culto a Deus abençoa a nossa vida e abençoa a nossa história. O culto a Deus faz bem para cada um de nós. E nós devemos, é bom que nós possamos cultuar a Deus, servir a Deus. Quando sua vida é um culto reservado, ela será um culto em qualquer lugar e em qualquer situação. Quando você tem o culto como estilo de vida, você faz como Paulo e Silas fizeram na prisão. Você faz como Pedro fez. Você faz como Tiago fez. Você vai adorar ao Senhor em espírito e em verdade, e Ele vai te socorrer. Ele vai enviar a bênção, Ele vai fazer aquilo que é necessário para te ajudar. Eles voltaram a semear e a colher.
Eu quero declarar que nós vamos voltar a semear e colher no tempo certo. A família de Noé, eles voltaram a sorrir e fazer festa. Nós voltaremos a sorrir e a fazer festa novamente. Eles cresceram e multiplicaram. Nós vamos voltar a crescer e multiplicar. Eles avançaram. Você vai avançar. Sua família vai avançar. Eles foram a diferença do bem naquele tempo. Deus quer que você e a sua casa sejam a diferença do bem neste tempo. O Senhor deseja abençoar você e sua família. Eu quero orar por você nesta hora. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre cada pessoa que ouve esta mensagem, sobre cada amigo, cada amiga, cada irmão e cada irmã. Que o Senhor os abençoe e que, debaixo da obediência da Tua palavra e das orientações que estão sendo dadas pelas autoridades competentes, nós possamos contribuir para que esta praga, para que esta dificuldade, para que esta situação tão difícil de saúde venha a ter reversão breve e que nós possamos voltar às nossas atividades diárias, inclusive nos reunindo como igreja para te adorar em espírito e em verdade. Enquanto isso não é possível, Senhor, eu peço a Ti, abençoa as famílias, abençoa, meu Deus, as casas que servem como a Tua arca nesta hora e neste tempo. Abençoa, meu Deus, os corações, abençoa as pessoas com paciência neste tempo, que o fruto do Espírito comece a se manifestar neste momento, meu Deus, onde as pessoas vão ficar mais agitadas, onde as pessoas vão ficar mais turbulentas, que a paz do Senhor alcance os corações. Eu declaro o sangue de Cristo na verga das portas, eu profetizo, meu Deus, a bênção do Senhor sobre cada casa e peço Tua graça e misericórdia, Senhor, para as famílias que já estão enfrentando esta dificuldade desta enfermidade. Poupa, meu Deus, as vidas. Inspira os médicos, meu Deus, e os pesquisadores a encontrarem antídoto, a encontrarem remédio, meu Deus, para que esta circunstância seja revertida o mais rapidamente possível e nós possamos voltar a uma vida normal. Abençoa, meu Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, cada pessoa que ouve esta mensagem e cada família por ela representada. Eu declaro a bênção, a paz do Senhor em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique com essa palavra, que o Senhor seja contigo, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.